São os irmãos que apareceram, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, sem muita demora, eu quero pedir para você que abra suas Bíblias em Jeremias, no seu capítulo 18. Leiamos. No seu versículo 1 diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, em algumas traduções, possa ser que esteja escrito diferente, a minha é um pouquinho mais atualizada. Em algumas palavras é essa parte que diz que o vaso se estragou. Na minha diz o vaso se estragou. Em algumas pode dizer se quebrou, quebrou-se. Amém? Irmãos, eu tirei algumas partes desse capítulo. Eu espero que entre no seu coração como entrou no meu. Desde cedo, desde de manhã, Deus está falando comigo sobre isso. E eu até pensei em falar de outra coisa, só que desde o começo do culto Deus está confirmando sobre isso. Irmãos, o que nós acabamos de ler foi uma mensagem que diz que Jeremias foi chamado por Deus para ver uma grande obra. E eu estava em casa estudando com o Silvio, e ele falou para mim assim: talvez algumas pessoas possam dizer assim: Jeremias, desça que eu quero falar com você. Mas Deus já estava falando. Por que Deus não falou com Jeremias no lugar que Jeremias estava? Pediu para Jeremias descer. Primeiro, levanta-te, depois desça, que eu quero falar contigo. E é aí que eu quero começar com você. Existem momentos que nós não entendemos o que Deus está fazendo, e nós achamos que estamos fazendo tudo certo, mas Deus quer agir conosco de uma forma diferente. Tem momentos que Ele nos tira de um lugar para falar conosco em outro. Mas por quê? O lugar que eu estou está ruim? Não. Toda vez que nós estamos parados muito tempo em um lugar, gera comodismo. Gera você ficar acomodado, parado, estacionado. E eu aprendi que toda ferramenta parada ela enferruja. Então, quando Deus diz para Jeremias: levanta, Ele está querendo dizer: se posiciona. Se posicionou? Agora desce. E não é aqui que eu quero falar com você. Desce, que eu quero falar com você lá embaixo. E eu entendo que Deus, Ele não fala com quem está com intuito só de subir. Para Deus falar conosco, existem momentos que Ele vai nos fazer descer. E quando nós achamos que já estamos bastante, Ele fala: agora desce mais um pouco. Quando acabar tudo de você, que você reconhecer: eu já desci, me abdiquei de tudo de mim, agora eu quero ouvir a voz do Senhor. Ele fala: agora sim, você está no lugar de desconforto. Quando nós somos evangélicos, nós entendemos que muito dificilmente Deus vai falar conosco no conforto. Geralmente é algo que nos confronta, que nos incomoda, é algo que nós não queremos fazer, é algo que requer muito de nós. O que Deus pede geralmente vai causar dor.
vai causar questionamentos, vai nos levar a duvidar se é Deus mesmo ou não. Porque Deus te quer da maneira dele, não da sua. É difícil entender, porém necessário. Eu separei alguns tópicos aqui que eu quero compartilhar com você. O primeiro eu já falei. Quando Deus falou com Jeremias, se posiciona, fica de pé e desce, que lá eu quero falar com você. E a palavra diz que Jeremias desceu, e quando ele chegou lá, Deus não ia começar a trabalhar, Deus já estava trabalhando. A palavra diz que o barro já estava na mão do oleiro, já estava na roda, já estava acontecendo. E eu entendo que quando você se dispõe a fazer o querer de Deus, a fazer a vontade dele, por mais que você não esteja vendo, que não esteja acontecendo barulho, que nada parece estar acontecendo, ele já está trabalhando. A partir do momento que você escolhe se posicionar, pode ser que você não esteja ainda da maneira correta, mas você diz: Deus, do jeitinho que eu estou, o Senhor mandou eu ir, eu vou me jogar no escuro, o Senhor garante. Você descobre que ele não vai começar a trabalhar, ele já começou. A partir do momento que você deu o primeiro passo, que você tomou a iniciativa. E quando Jeremias chega, o barro já está na roda. E eu quero compartilhar com você umas características da concepção de um vaso. A primeira é o barro. Quando um oleiro separa um barro para fazer o barro vem na sua matéria-prima bruta, completamente sujo da natureza, da forma que ele está. Ele não vem limpo. É necessário um processo para limpar. Ele precisa peneirar aquele barro até todas as sujeiras dele sair, para que ele possa conseguir trabalhar. E não é fácil ser peneirado. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, tem tanta coisa acontecendo, parece que o Senhor está em silêncio, nada acontece. Muito provavelmente você está passando por uma peneira. Você está sendo limpo. Coisas que ainda impedem de você ser moldado. Você não vai ver um barro sendo moldado com pedras, com pedaços de galhos, com animais mortos nele, com fezes. Você vai ver um barro limpo sendo moldado. O primeiro processo é essa limpeza, a extração. O segundo, o barro, depois de ter sido limpo, ele ainda está na sua matéria duro, ressecado. Eu entendo que não tem como moldar um barro duro. Não tem como moldar um barro que não reconhece que precisa ser moldado. Não tem como você ensinar alguém que não quer ser ensinado. Não tem como o oleiro pegar um barro duro, colocar lá na roda e tentando moldar, e aquele barro não pega de jeito nenhum. O barro não quer absorver. Eu não sei se vocês já acompanharam hoje. Eu coloquei um vídeo e fui ver como que é uma olaria, como que o barro é feito. E a matéria-prima de um vaso de barro são duas coisas: o barro e a água. O barro entra na roda amassado, o oleiro já amassou, já tirou a sujeira, já amassou, já colocou ele ali, já amassou bastante, já fez ele ser provado. Mas ainda tem um processo. Quando nós achamos que nós já fomos amassados o suficiente, já passamos por coisas o suficiente, já aconteceu tudo que poderia acontecer, a gente fala: Deus, mas parece que não acaba nunca. Sempre tem um processo, sempre tem coisas a mais. Já viu quando parece que tudo deu errado, aí você fala: ufa, agora já não tem como dar nada mais errado, já deu tudo, veio mais coisas.
É aquele ditado: você leva um tropeção e arrebenta o chinelo. Mas é isso. O oleiro amassa o vaso, o barro, depois coloca na roda. E se você sentir curiosidade de ver o vídeo, você vai ver que não é como uma massa de bolo que você coloca uma quantidade exata de água e ela dá certo. Não existe a quantidade exata de água. Enquanto ele precisar, ele vai continuar sendo molhado. Ele está sendo moldado, ele está ficando seco, enrijecido, está começando a achar que tem vontade própria, começando a ficar teimoso, se esquecendo das coisas que já passou. As coisas estão te endurecendo. Molha, molda, molha de novo. Está ficando seco, molha mais. E assim você vai ver rios e rios de água sendo jogados no barro, até ele ser moldado. Entenda: barro seco, que não aceita modelagem, não tem como, Deus não trabalha. Você precisa aceitar a mudança. Eu escrevi aqui: quem não aceita a mudança não tem as marcas de Deus. Quem não aceita a mudança é como nós estávamos estudando hoje, é porque não tem o Espírito Santo. Quando nós adquirimos contato com Deus, nós permitimos o Espírito Santo habitar em nós, nós temos a primeira coisa: arrependimento. Nós entendemos que nós precisamos nos arrepender dia após dia. Isso nunca você vai chegar aqui e você vai dizer: eu estou 100%. Eu estou 100% santo. Eu estou 100% limpo. Eu preciso me arrepender do que eu fiz hoje, do que eu falei, do que eu não fiz. Eu estou sempre precisando ser molhado para mim ser moldado constantemente. Próximo processo. A palavra diz que Jeremias chegou, viu o barro na roda, e o barro se quebrou, se estragou. A minha Bíblia diz se estragou. Tem Bíblias que diz se quebrou. O que me chama a atenção aqui é que não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso. Não diz que foi o oleiro que destruiu o vaso. O próprio vaso se quebrou. O próprio vaso se destruiu. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós estamos muito bem ali, o oleiro está nos moldando, e nós deixamos as coisas acontecerem e nós, se quebramos. Nós permitimos que as coisas nos deixem, nós nos quebrarmos. Eu hoje estava pensando, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu não sei se vocês já viram aquele filme infantil, Toy Story, onde tem o Senhor Batata, que ele perde várias pecinhas dele. Ele encosta numa coisa, ele perde uma peça, o nariz, o olho, ele se desmonta fácil. Assim somos nós quando nós deixamos as coisas nos influenciar. Nós nos quebramos fácil. Nós não percebemos na mão de quem nós estamos. E nós deixamos igual o Senhor Batata. Se ele encosta aqui, ele se quebra. Se ele encosta ali, ele se quebra. E ele vive, pastor, colocando o olho num lugar, a mão em outro, todo torto. Porque ele não tem um direcionamento. Ele vive se quebrando e vive torto. Eu quero te dizer que a questão não é você se quebrar. A questão é onde você se quebra. Na mão de quem você se quebra. Porque se você se quebra no mundo, você vai ficar igual o Senhor Batata, todo torto, quebrado. Muito provavelmente você vai ser jogado fora, julgado, apedrejado, insultado, maltratado, porque você está quebrado. É a mesma coisa que eu colocar um copo desse, todo rachado numa prateleira.
No mundo, ele vai viver naquela prateleira, ninguém vai querer comprar. Mas nas mãos do oleiro, ele não comprou um copo assim. Ele comprou e pagou com alto preço um copo que já estava na prateleira, esquecido e quebrado. Ele comprou um copo que as pessoas olhavam, vaso, e diziam assim: está quebrado, não tem valor nenhum. Ele pagou um preço de sangue e disse: tem sim, tem potencial, tem valor. Porque na minha mão eu não descarto, eu reconstruo. A Bíblia diz que ele se quebrou e o oleiro refez outro vaso. O oleiro não jogou, a Bíblia não diz que o oleiro jogou aquele barro fora e pegou e fez outro vaso. Diz que daquele vaso que se quebrou, ele tornou outro vaso. Entenda que nos momentos que você se quebra, se você estiver na mão do oleiro, ele vai te refazer. Você não vai voltar a ser o mesmo vaso que você era. Você vai voltar com experiências que vai te fazer ser melhor. Você vai voltar com experiências que vai te fazer entender que não é qualquer coisa que vai te fazer se quebrar mais. Você vai ser outro vaso, sendo você mesmo. Outro tópico que diz que o vaso, ele não é moldado de fora para dentro, é o contrário. O oleiro, quando molda um vaso, ele coloca a mão por dentro do barro e vai moldando o barro de dentro para fora. Joga água, coloca a mão lá dentro, molda. Joga água, coloca a mão lá dentro e vai moldando. Muitas das vezes dói, porque nós tentamos entender o processo. Mas é necessário nós abdicarmos de muitas coisas para sermos moldados. É de dentro para fora. E não é coisas que o seu amigo, o seu vizinho, a sua esposa, o seu pai e sua mãe sabem de você. São coisas que é interno, que você sabe que você precisa mudar. Só você e Deus sabem. É esse defeito, é esse problema que está dentro de mim. É o meu calcanhar de Aquiles, o que dói, que eu sei que está me afastando de Deus. Quem me olha não vê, mas por dentro ele sabe. Ele precisa mudar, ele precisa me moldar por dentro para refletir por fora. É necessário você ser moldado. É necessário você aceitar as mudanças necessárias. É necessário você entender que não importa quantas vezes você se quebrou, o oleiro vai te refazer de novo. Nem que tenha que voltar do zero, te ensinar de novo, ele vai te moldar quantas vezes necessárias. Quantas pessoas você já ouviu que se desviou da igreja e disse assim: não tem mais jeito para mim porque eu já aceitei Jesus várias e várias e várias vezes? Ei, querido, eu quero te dizer que quando vem alguém aqui na frente pela 10ª vez aceitar Jesus, o Espírito Santo não fala assim: ai, de novo. Não, é como se fosse a primeira vez. E ele diz: vem, eu estou de braços abertos. Eu quero te mudar. Não importa quantas vezes você tropeçou no mesmo lugar, no mesmo erro. É o que dói. Olha, Senhor, esse é o meu erro, que eu não consigo sair, eu me quebro aqui. Vem que eu te refaço. 10, 20, 30 vezes eu te refaço, eu te aceito. Eu não te descarto. É de dentro para fora. Só que tem um porém. Você não vai ficar a vida toda daquele jeito. São as fases. O vaso vai sendo moldado pouco a pouco até chegar nas etapas finais. É mudança de nível, mudança de fase. Eu escrevi aqui que eu tiro para mim há muito tempo essa frase.
quebrado ou inteiro, eu continuo na mão do oleiro. Tem vezes que eu me acho que eu estou inteira, que eu falo assim, eu estou bem, olha, estou legal, agora eu estou direitinho. Só de eu achar isso, eu já estou cheia de rachadura e nem percebo. Porque a salvação, eu ouvi a Camila Barros dizendo que a salvação, uma vez conquistada, não é eterna. Seria muito fácil se eu viesse aqui, aceitasse Jesus e fizesse o que eu quisesse. Eu já aceitei uma vez, eu não preciso mais, eu já fui salvo. É quase que você pedir para Jesus te aceitar todos os dias. É como se você tivesse que aceitar Jesus todos os dias, porque é você entender que você canta bem, mas você é barro. Você prega bem, mas você ainda é barro. Você é até bonito, cheiroso, mas você ainda é barro. Não importa o que você faça, os dons e talentos que você tem. Eu estou todo errado, mas eu entrego revelação como ninguém. Eu canto, mas eu ainda sou barro. E se tiver que ser moldado de novo, eu tenho que ser moldado. Eu sou barro. Eu acabei de ler uma palavra que está em Romanos, no capítulo 9. Romanos 9, 20. Romanos 9, 20, que diz: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que nós, como barro, podemos questionar o oleiro? Podemos questionar quantas vezes ele acha necessário colocar a mão dentro de nós e jogar para fora, jogar água? Quantas vezes é necessário nos amassar, refazer de novo? Será que nós, como barro, temos voz o suficiente para questionar com toda a olaria o que ele faz? Será que você, como barro, é suficiente para dizer quantas vezes o seu vaso precisa ser modelado e remodelado? É uma mudança constante. E nós hoje entendemos que quando o Espírito Santo entra em nós, nós aceitamos isso. Nós entendemos que ele vem junto com arrependimento. Depois do arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude. Eu quero já caminhar para o final, dizendo para você: talvez você já recebeu muitos julgamentos. Algum tempo atrás, eu mandei mensagem para a esposa do pastor e disse para ela: não quero mais ir para a igreja, não quero mais. E ela disse: por quê? Eu falei com ela: eu tenho muitas coisas que eu tenho que melhorar e mudar. Eu preciso dar o melhor. Eu quero tirar muitas coisas de mim. E ela disse: mas você não vai conseguir isso sem estar na igreja. E hoje, estudando, eu entendi que o vaso só é moldado se estiver na olaria. Não tem como o vaso tirar de si próprio a sujeira que precisa. Não tem como o vaso se colocar na roda e se moldar. Não tem como ele se jogar água, se modelar. Ele precisa estar na olaria.
Ele precisa aceitar as mudanças necessárias. Eu entendi que não vai ser eu que vou me mudar, não vai ser você que vai se mudar, não vai ser eu que vou mudar você. Você não deve ficar da mesma maneira que está, mas você tem que entender que o único capaz de fazer isso é só o Primeiro. O único capaz de convencer o homem dos seus pecados, dos seus erros, e gerar uma mudança genuína é o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: eu só vou aceitar Jesus depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu estiver correto, porque eu ainda não estou preparado. Muito provavelmente você nunca vai estar 100% preparado. Eu só posso aceitar trabalhar na igreja, aceitar louvar o hino, uma oportunidade, depois que eu estiver 100%. Provavelmente você nunca vai estar. É você entender a sua matéria-prima, é barro. Perante a sociedade você não tem valor, barro. É amassado. Só que eu posso parecer nova, mas eu venho de um tempo que as casas são feitas de barro, os vasos são feitos de barro, tijolo. Barro é matéria-prima para muita coisa. E nós, com o passar dos anos, passamos de dar valor ao que é para ser dado. Passamos a não enxergar a matéria-prima como algo primordial. Deus não está preocupado com qual tinta você foi pintado, qual selante que foi passado em você, qual maquiagem que você está, qual sapato que você chegou. Deus se importa com a sua matéria-prima, barro. Deus se importa com o que você tem dentro de você. Porque eu entendi que um vaso bonito não tem valor nenhum se ele estiver vazio. Um vaso sem nada dentro não tem valor. Ele pode ser lindo, ele pode estar pintado da melhor maneira, ser feito de ouro. Ele entende que ele não é nada além de armazenamento. Ele só é feito para armazenar algo. E o que tem valor é o que está dentro dele. Quer ver? Se eu tenho um vaso lindo desse daqui, mas eu estou num deserto, de que esse vaso vai me servir? Agora, se eu tenho um vaso feito de barro, bem velhinho, um vaso que eu comprei tem muitos anos, e eu estou no deserto, mas ele está cheio de água, qual será que vai ter a serventia dele? Antigamente era necessário ter azeite para ter luz, fogo, as matérias-primas de sobrevivência. O azeite era colocado dentro de um vaso. O que você tem armazenado dentro de você? Aquelas 10 virgens estavam todas juntas. Todas tinham azeite, todas estavam juntas, todas serviam ao mesmo. Provavelmente todas estavam com a mesma roupa, no mesmo local. Só que 5 estavam com o vaso cheio. E outras 5 deixaram o vaso e acabando o azeite. E não tinham como repor na lamparina para ficar acesa até o noivo voltar. 5 estavam com o vaso cheio, preparadas. Quando acabar o fogo eu coloco mais. Acabando o fogo eu coloco mais. Até ele vir, vai estar aceso. Até ele chegar, vai estar acesa a minha lamparina. E as 5 outras
não estavam tão preparadas. Eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem sido armazenado? O que você tem armazenado? Que tipo de vaso você tem sido? As etapas finais da construção... Liga não, gente, está acontecendo um mistério lá atrás. As etapas finais da construção de um vaso. Primeiro, ele é amassado. Primeiro, tira a sujeira. Ele é amassado, colocado na roda, molhado, moldado, de dentro para fora. Depois, ele fica paradinho, descansando, secando. É aquele momento que a gente fala assim, que parece que Deus não está vendo nada. Tem nada acontecendo. Eu estou aqui estacionada, eu não escuto nada. Só falta pouco passar aquele negócio, aquele ventinho, aquele grilo. Você está descansando, você está secando. E a próxima etapa, a etapa final, é passada pelo fogo, para ele enrijecer e endurecer. Ele é assado numa alta temperatura. Ele é provado no fogo. O fogo que, se você botar um plástico, não aguenta, derrete, queima. Se você botar um papel, não aguenta, queima. Se você colocar um capim seco, ele queima. Mas se você colocar o vaso de barro, ele fica duro e resistente. Ele entende, eu já passei por tanta etapa. Essa daqui vai fazer eu ficar mais forte. Essa daqui vai me preparar. Porque depois de eu ter sido amassado, pisoteado, tirou tudo disso ruim que tinha em mim, me moldou de dentro para fora, me molhou inteiro. Eu fiquei paradinho, deixei eu secar. Agora eu vou ser provado no fogo, porque depois que vai acontecer o mistério, eu vou ser preenchido por algo. Eu já não vou ser mais um barro, eu vou ser lugar de armazenamento. Eu vou ser um vaso provado e cheio. A matéria-prima vai te preencher. Depois de todos esses processos, você entende que o que vai importar mesmo no final é o que você carrega dentro de você. E eu hoje aprendi que quando o oleiro molda um barro, o que você tem na sua mão? Olha para a ponta do seu dedo. Quando você faz alguma massa, fica as marcas do seu dedo, não fica? O vaso, ele tem as digitais de Deus. Eu aprendi isso hoje. Ele tem as digitais de quem o criou. Você carrega as digitais de Deus. Onde você passa, você está armazenando algo precioso. As digitais de Deus. Você entende que vale a pena. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo assim, um vaso amassado, quebrado, destruído. Só que você entende que você precisa aceitar essa mudança necessária. Você entende que você precisa que Deus te molde de alguma forma. Você entende que de você mesmo você não vai conseguir as mudanças necessárias. Que precisa de o oleiro intervir. E você diz assim: Deus, chega de ficar do lado de fora da casa do oleiro. Chega de tentar fazer a minha vontade do meu jeito. Raquel, você está pregando arrependimento? Tô. Arrependimento. Porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do oleiro, mas nós não estamos na roda dele sendo moldado. Nós estamos um barro no canto da casa do oleiro. Você entrar dentro da casa do oleiro não significa que você está sendo moldado. Não, não. Significa quando você aceita a mudança, que
que você diz: eu estou dentro da casa do olheiro, agora eu vou deixar o olheiro fazer o que ele quer. Eu quero que você se coloque de pé. Se você entende que o seu barro tem muita coisa ainda que tem que tirar, tem muito ainda que tem que moldar. Se você sentir no seu coração de vir aqui na frente, vem aqui na frente. Se você não sentir no seu coração de vir aqui na frente, no seu lugar, aceite uma mudança. Aceite uma transformação, aceite algo novo. Se você entende que é necessário que o olheiro intervir, porque você sozinho não está dando mais, você sozinho está perdendo o controle, está fugindo do propósito, está fugindo do querer. Não é isso que Deus quer para você. Você está indo cada vez mais longe. Hoje Deus fala com você: eu quero te resgatar de novo. Estou indo cada vez mais longe, mas eu preciso voltar para a mão do olheiro. Você cristão ou não, eu quero te convidar a uma mudança. Se você entende isso, eu quero que você louve esse hino comigo. Peça o olheiro para te moldar.